Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês a passagem de João capítulo 4, versículo 14, em que Jesus diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Essa passagem é a passagem da mulher samaritana, onde Jesus havia pedido a ela água para beber. Então Jesus iniciou assim os seus ensinamentos, para a mulher samaritana. E aí nós chegamos aqui a partir do versículo 14, onde Jesus começa a ministrar sobre o Evangelho do Senhor Jesus e a falar sobre o Espírito Santo. Então o beber da água e nunca terá sede, Jesus está fazendo referência ao livro de Joel 2, versículo 28, que diz assim: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os mancebos terão visões. Isso quer dizer que o Evangelho do Senhor Jesus é para todos, veio para todos os povos, porque Deus não faz acepção de pessoa. E quer dizer também a plenitude espiritual, que nós não precisamos de outros ensinamentos, nós não precisamos ali de simbologias, de tradições, de ritos, rituais, de sacrifícios. Nós não precisamos de outros deuses para preencher o vazio que ficou no ser humano quando houve ali o pecado da desobediência de Adão e Eva. E aí o Senhor Jesus continua e ele diz assim: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso quer dizer que Deus, Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. E as pessoas verão em nós ali esse transbordar do Espírito Santo nas nossas vidas, através de guardarmos os mandamentos do Senhor e observá-los e praticarmos nas nossas vidas. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, o que o Senhor Jesus espera de nós é que nós peçamos a Ele, peçamos a Ele sabedoria, entendimento, entreguemos o nosso coração a Ele e falemos para Ele tudo aquilo que nós precisamos. É o que diz em Mateus 7, versículo 8, aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, o Senhor Jesus, Ele não quer que nós saímos buscando entendimento, ensinamentos e santidade em outros lugares onde não há presença de Deus. E disse-lhe ao Senhor Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Isso quer dizer que o Evangelho do Senhor Jesus, ele é extensivo a toda a casa, a toda a família. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso quer dizer que quando Jesus entra em uma casa, ele entra para restaurá-la por completo. Versos 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Isso é o que o Senhor Jesus espera de nós, a verdade. Quando nós entramos na sua presença, é importante que nós não escondamos nada do Senhor Jesus, porque nada há em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4:13. O Senhor Jesus conhece a nossa vida, conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Tudo em nós Ele conhece. Então o que Ele espera de nós é isso. Como o Senhor Jesus entrou na nossa casa, Ele entrou para restaurar e não para julgar. Jesus, Ele não estava lançando em rosto ali da mulher samaritana a sua vida sentimental, que não estava ali de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, Jesus estava ali
discipulando ela, né? Ensinando-a para que quando ele entrasse na vida dela, ele pudesse ali restaurar o seu relacionamento marido e mulher diante de Deus. Trazendo para a nossa vida espiritual, né, assim brevemente falando, Deus ele não quer que a gente fique correndo de um lado para o outro, né? Corre atrás de uma religião aqui, vai para trás de outra religião lá, começa a adorar vários deuses, começa ali vamos dizer assim, adulterar, né, com outros deuses, com outras religiões, com outros ensinamentos. O que Deus quer é que nós sigamos ali o Deus verdadeiro, que é o que o Senhor Jesus vai dizer para a mulher samaritana mais lá na frente, né? Adorar em espírito e verdade o único e verdadeiro Deus. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos acreditavam que o local de verdadeira adoração a Deus era o Monte Gerizim, e os judeus acreditavam que o local da verdadeira adoração a Deus era Jerusalém. Era uma divergência que existia entre eles, e uma divergência muito acirrada, que levava aí até a ira e o ódio entre os dois povos ali. Nos dias de hoje não é diferente. Existem ensinamentos que declaram que serem eles os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Existem denominações que falam que somente elas pregam o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Existem igrejas que falam que a igreja A é melhor que a igreja B e que a igreja C é melhor que a igreja D. E existem também entendimentos aí que acrescentaram ou tiraram, né, mandamentos ou ensinamentos do evangelho do Senhor Jesus e que alegam ser a igreja verdadeira, a igreja que veio para pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Tudo isso, todos esses acontecimentos, essas divergências e diferenças, não estão de acordo com a palavra de Deus. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, né? Então Jesus está dizendo: igreja, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus está falando isso para nós também. E aí ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Isso quer dizer que o Senhor Jesus está dizendo que eu, tu, eles, nós, vós, eles. Se não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso único e suficiente Deus, como o Senhor das nossas vidas, nós não veremos o reino dos céus. Isso serve também para a sua igreja. A igreja que não está alicerçada, firmada na palavra do Senhor Jesus, como único e verdadeiro Deus, vai ficar pelo meio do caminho. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para a mulher samaritana, que pode ser também aqui a igreja, que vós adorais o que não sabeis. E aí ele diz que nós temos que saber quem é que nós realmente adoramos, que é o único e verdadeiro Deus, que é o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Na verdade, Ele habita no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E no versículo 23, Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E quem são esses adoradores verdadeiros? São aqueles que declararam o senhorio de Jesus nas suas vidas e o reconhecem como o único e verdadeiro Deus e suficiente para a sua salvação. Aqueles que não vão atrás de ritos, rituais, doutrinas, tradições, filosofias religiosas,
e não vai atrás ali de vestes, de festas religiosas, e que não acrescenta e nem tira nada da palavra de Deus, e não vai atrás também de simbologias. Recebe o Senhor Jesus como o suficiente Salvador da sua vida. Esse é o verdadeiro adorador. E aí Jesus continua: porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então o Senhor Jesus está dizendo que nós não devemos procurá-lo em montes, né? Subindo morro, descendo morro. Nós não precisamos procurá-lo em cachoeiras, em mata virgem. Nós não precisamos procurá-lo em uma ilha deserta no meio do Oceano Pacífico. Jesus está dizendo que para nós entrarmos na presença do Pai é somente através do nome dele, do nome do Senhor Jesus, né? Invocando o Pai em o nome do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. E aí no versículo 24, Jesus diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer, né, que Deus ele não tem uma aparência física. Deus ele não tem ali um retrato. Deus não tem uma imagem. Né? E para nós aqui, Jesus está dizendo que nós não devemos buscar algo parecido com Deus na natureza, né? No mundo, né? Nos objetos, nos astros. Né? Jesus está dizendo que nós devemos buscar a Deus através do nome dele. Deus não é algo que se possa tocar. Em João 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E aí no versículo 25, a mulher samaritana disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí Jesus respondeu, versículo 26, Eu o sou, eu que falo contigo. Eu gostaria de encerrar com 1 Coríntios 13, versículo 12, que diz assim: Agora, pois, vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.